Uma enorme praga de gafanhotos que devora tudo que vê pela frente. Gigantesca parede de areia, com ventos velozes que carregavam uma tempestade que em pouco tempo escureceu o céu e fez todos os habitantes entrarem em estado de alerta e desespero. Pedras de granizos enormes destroem estruturas de casas e outras estruturas nos Estados Unidos. Mar de sangue também. Todos esses são fenômenos misteriosos que têm acontecido em nosso planeta nesse ano de 2020, sendo muitos deles fatais para pessoas que moram em regiões onde tais eventos ocorreram. O que todos eles querem dizer? Por que ocorrem todos de uma vez? Antes de saber, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. O mundo já não é o mesmo que conhecíamos, não é? Agora, com a pandemia do novo coronavírus que se espalhou a nível planetário, as atividades que antes fazíamos todos os dias já não são mais possíveis. Nossos hábitos e costumes não são mais a prioridade. Agora o que temos a fazer é permanecer em casa, isolados o máximo possível do contato de outras pessoas. Uma quarentena mundial que cada vez mais mostra como nossa situação é instável e pode ser alterada a qualquer momento. Combater mais eficazmente a nova epidemia vai depender de novos conhecimentos sobre o vírus, sobre o qual sobram ainda muitos e muitos mistérios. Atualmente, desde que teve início na China, cientistas têm estado numa corrida contra o tempo para estudar o novo vírus e conhecer melhor os contornos da doença que ele provoca. Só isso poderia permitir desenvolver uma vacina e medicamentos eficazes que ajudem a combater a Covid-19 e controlar a epidemia que, por ter se espalhado em dimensões globais, é considerada uma nova pandemia. Entretanto, ao mesmo tempo em que a doença se espalha a uma velocidade cada vez mais elevada, eventos estranhos e misteriosos também parecem acontecer no mundo afora, todos ao mesmo tempo. Ou seja, nunca nada vai ser tão ruim que não possa piorar ainda mais. Vamos nos mover diretamente para o território do continente africano agora, onde o novo coronavírus chegou, mas de forma menos intensa por conta do clima local. Porém, não pense que as coisas estão muito boas por lá só porque o vírus não é forte lá. Assim como o resto do mundo, muitos países da África também têm lidado com um enorme problema. Isso porque, num dia em que muito parecia normalizado, uma mancha escura e densa começou a bloquear o céu durante o dia. As pessoas de uma aldeia pastoral em Wamba, no Quênia, acharam que fosse uma nuvem de chuva, que com certeza seria bem-vinda para refrescar o solo e fazer brotar as plantações. Entretanto, a espera pela chuva logo se tornou em horror quando descobriram que, na verdade, o borrão se mostrou ser um exército de gafanhotos do deserto, animais que no fim do ano de 2019 já tinham causado grande estrago na região. As consequências dessa praga de gafanhotos é o que realmente preocupa. Países do oeste africano estão lutando contra o maior ataque de gafanhotos dos últimos anos. Somália, Uganda, Jordânia e Etiópia correm o risco de ficar sem comida, já que as nuvens conseguem consumir toneladas de plantações em apenas um dia. Sim, países inteiros têm sofrido com a falta de alimento. Milhões de pessoas na África têm passado por severos apuros. Tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo em que uma pandemia mundial se alastra. Josfat Luqmani, morador e agricultor local, diz que é perturbador porque nunca vimos algo assim e também quando eles pousam em vegetação como essa, comem tudo, até a grama. Se isso continuar, eles comerão toda a vegetação. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, uma nuvem de mais ou menos 1 km² de gafanhotos pode comer tanta comida quanto 35 mil pessoas em apenas um único dia. No mês de fevereiro, quando o evento ocorreu, o Quênia ficou sem pesticidas por cerca de 1 semana e meia.
deixando moradores e agricultores observando impotentes as culturas que eles contam para alimentar suas famílias serem devoradas pelos gafanhotos. O desespero tomou conta da África nesse momento, algo que as pessoas não podiam impedir simplesmente. A fome se alastrou. Não somente na África, mas em maio, as nuvens de gafanhotos também chegaram até o Irã. E as imagens são impressionantes. Não distante dali, enquanto gafanhotos devoravam plantações, um enorme ciclone devastava estruturas de forma violenta e impetuosa. Dessa vez na Índia, em Bangladesh, o ciclone Amphan causou um rastro de destruição enorme durante uma noite, afetando milhões de pessoas nessa parte da Ásia. Esse é o maior fenômeno já registrado na zona nos últimos 20 anos e contou com ventos que chegaram a 265 km/h. Dezenas de pessoas também perderam suas vidas devido ao ciclone. A maioria desses casos foram causados por árvores derrubadas e por uma maré de cerca de 5 metros que inundou áreas costeiras quando o ciclone passou diante do Golfo de Bengala. A partir daí surgiu a enorme dúvida. Os habitantes estavam no meio de um evento catastrófico e tinham que recuar de suas casas procurando um novo lar. Mas como fariam isso no meio de uma pandemia? Deveriam escolher entre sair e correr o risco de contrair o vírus ou ficar em suas casas e poderem ser atacados pelo ciclone. Classificado como um superciclone, o Amphan enfraqueceu desde que chegou ao continente. Mas ainda assim, causou muitos estragos e até falecimentos, como vimos. No fim, ainda que a pandemia esteja presente, milhões de pessoas no leste da Índia e em Bangladesh tiveram que deixar suas casas por causa do ciclone Amphan. Ele é considerado a maior tempestade das últimas décadas na Baía de Bengala, desde 1999, quando um ciclone levou ao óbito mais de 9.000 indianos. Bangladesh evacuou 2 milhões de pessoas e criou mais de 12.000 centros para abrigo. Segundo o governo do país, o número de abrigos é o dobro do que em outras ocasiões de emergência para que as pessoas consigam manter o distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Retornando para a África, agora em Níger, mais precisamente em sua capital, Niamey, uma tempestade de areia gigantesca apareceu, escurecendo os céus do país e levando os moradores a pensar que o fim do mundo tinha chegado. E não era mesmo para menos. Afinal, um imponente muro de poeira avermelhada varreu a cidade, criando uma visão ameaçadora. Isso aconteceu no dia 4 de maio e, por ser algo que tomou conta do ar, muitos ficaram preocupados que estivesse carregando em seu interior partículas do novo coronavírus. Se o vírus estivesse ali, milhões de pessoas seriam infectadas de uma só vez, causando um cenário ainda pior do que já era visto por toda parte com o céu vermelho. Tempestades de areia são comuns no deserto do Saara, onde ondas de ventos quentes costumam levantar grandes nuvens de poeira e detritos, especialmente nas regiões áridas da África Ocidental durante a estação seca, conhecida como Harmattan, que geralmente ocorre a partir de janeiro. De acordo com uma pesquisa conduzida por Daniel Neil, do Instituto de Infecção e Saúde Global da Universidade de Liverpool, os fortes ventos das tempestades empurram a areia, outras pequenas partículas e as bactérias que causam meningite profundamente no trato respiratório. Mas é bem provável que não envolveu o coronavírus. Não muito longe dali, ainda na África, uma grande tempestade aconteceu em março e, infelizmente, levou também a vida de 18 pessoas. Isso se deu no Egito, também em sua capital, Cairo, onde inclusive ficam as imponentes pirâmides antigas. No caso do Egito, não só uma tempestade foi a responsável, mas também a enchente que se originou dela. Pelo menos 9 pessoas faleceram e mais 1.000 voos foram cancelados apenas em Chicago.
e milhares de pessoas ficaram completamente sem energia elétrica em 7 estados por causa de uma tempestade de inverno que despejava neve, chuva e granizo do Texas a Michigan. Porém, não eram pedras de granizo comuns, mas sim enormes com um poder de destruição impressionante. Os vídeos e fotografias que se espalharam por todo o mundo após e durante o fenômeno deixou claro que aquele evento, acontecendo simultaneamente a essa pandemia que temos que passar, mostrava que algo em nosso planeta não está tão certo. São muitos desastres ao mesmo tempo. Algo que para muitos foi ainda mais alarmante aconteceu na Ásia, quando as águas do mar tomaram um tom avermelhado intenso. Foi estranho para os moradores da cidade de Aktau, nas margens do Mar Cáspio, no Cazaquistão, quando viram a cor escarlate no meio de uma camada de neve, como se a água tivesse se transformado em sangue. Logo, as fotos do fenômeno se espalharam pela internet por meio das redes sociais, o que gerou dúvidas em pessoas de todos os cantos. E não é para menos. Afinal, isso não é algo que vemos todos os dias, não é? Segundo pesquisadores, a razão do evento estaria na concentração de algas diatomáceas, que habitam mares de águas frias e cuja concentração pode dar origem a manchas vermelhas. Apesar da explicação científica, porém, algumas pessoas em casa de quarentena suspeitaram da naturalidade do fenômeno. O mais estranho de pensar, porém, é na quantidade de fenômenos e eventos misteriosos que têm acontecido no mundo nesse ano de 2020. Desde que o Covid-19 nos mantém de quarentena em nossas casas. Será mesmo coincidência tudo ocorrer de uma só vez?